Fala, galera. Vamos conferir aí as últimas informações do Timão e ver a provável escalação do Corinthians, que tem novidade em relacionados para o jogo com o Mirassol. E também a organizada vai ao CT e cobra diretoria sobre denúncias na base. Vamos conferir essas informações junto com a turma do Gazeta Esportiva. Bom, amanhã tem jogo do Corinthians contra o Mirassol, lá, né, em Mirassol. Mas esse vai ser um assunto só para mais tarde, porque agora a gente vai chamar o nosso querido Felipe Leite, jornalista Felipe Leite, Casper Líbero aqui, já formado, para entender, Fê, o que a Gaviões da Fiel foi fazer hoje no CT Joaquim Grava. Boa noite, teve alguma cobrança, é isso? Boa noite. Boa noite, Mi. Boa noite a você, Alex Miller, Marcelo Bazégio, todo mundo que está ligadinho e ligadinha no Gazeta Esportiva. Pois é, o ambiente político do Corinthians turbulento como sempre, Mi. Vamos lá, vamos traçar então uma linha do tempo para fazer o torcedor aí de casa e todo mundo que está acompanhando o nosso programa entender direitinho o porquê dessa reunião entre Gaviões da Fiel e diretoria do Corinthians nesta sexta-feira lá no CT Joaquim Grava. Um integrante da gestão, conforme a apuração da Gazeta Esportiva, teria entrado em conflito interno com outros membros da diretoria e, diante desse cenário, levou denúncias de supostas irregularidades referentes às categorias de base do Timão para a torcida organizada, que é aí o principal movimento de torcida do Timão. Pois bem, lideranças, a alta cúpula da Gaviões da Fiel foi então hoje ao CT Joaquim Grava para conversar com o presidente Augusto Melo e fazer cobranças, aquele trabalho de fiscalização que a organizada reiteradamente diz fazer. Pois bem, a reunião começou às 13 horas e 40 minutos, aí perto das 2 horas da tarde, e terminou 15h40, portanto, 2 horas de duração. Estive lá com demais colegas de outros canais de comunicação, segmentados ou não do Corinthians. Estivemos por lá e Alexandre Domênico, presidente da Gaviões da Fiel, Serginho, vice-presidente, demais torcedores influentes da torcida organizada, todos deixaram o CT pelo portão da base, mas nenhum concedeu entrevista à Gazeta Esportiva ou a qualquer outro veículo de comunicação. Porém, pouco depois, enquanto estávamos ainda na porta do CT Joaquim Grava, a Gaviões da Fiel soltou uma nota dizendo que foi para justamente fiscalizar e cobrar Augusto Melo sobre essas denúncias e de que o papel da torcida estava sendo feito. A Gaviões também falou que Ney foi afastado preventivamente. Mas vamos lá. Este Ney é Claudinei Alves, diretor das categorias de base do Corinthians, e nós entramos em contato com o Corinthians e o clube não confirma o afastamento preventivo do Claudinei Alves. É uma posição que eles ainda estão averiguando internamente, portanto o Timão não crava, o Timão não fala à imprensa que Claudinei Alves foi afastado preventivamente, ao contrário do que diz esse posicionamento da Gaviões da Fiel. No mais, Mi, uma conversa de cobrança em um clima aparentemente tranquilo. Não tivemos nenhuma intercorrência, nenhum episódio de violência, nem nada, e seguimos aí na apuração dos fatos para saber exatamente o que aconteceu nessa conversa e se Claudinei Alves foi de fato afastado. Na minha segunda entrada, Mi e demais colegas, aí sim a gente fala sobre esse confronto entre Corinthians e Mirassol amanhã, 6h30 da tarde, lá no interior de São Paulo. Beleza, Fê Leite, muito obrigada por todas as informações. Fala, Bazégio. Mais um caso polêmico aí nos bastidores do Corinthians, é crise atrás de crise, cada hora uma novidade. Essa gestão do Augusto Melo, de fato, vem traumatizando os torcedores que inicialmente defendiam o presidente, acreditavam que ele seria uma mudança necessária na política do clube, mas agora, aparentemente, pelo termômetro, ao menos das redes sociais, eu já começo a ver que os corintianos que antes defendiam cegamente o Augusto Melo começam a realmente duvidar da idoneidade dessa gestão. Sem dúvida nenhuma, é mais um episódio que mancha a atual política do Corinthians e que se esclareçam todas essas acusações, né? Que elas sejam todas esclarecidas. A Gaviões, como afirma em nota, não foi comprovado nenhuma irregularidade do diretor do Corinthians da base, mas a investigação segue, a apuração segue, porque mais de 80 jogadores contratados nas categorias de base, desde que o Augusto Melo assumiu o comando do Corinthians, e muitos desses jogadores sequer chegaram a vestir a camisa do Corinthians dentro de campo, a gente começa a questionar o porquê desses jogadores estarem sendo contratados no Corinthians. Que tudo seja esclarecido. E aí, Alex? Rapidinho, só para falar que é impressionante.
se o Corinthians não fosse tão gigantesco dentro de campo e se não tivesse uma torcida como essa que ele tem, eu não tenho dúvida em afirmar que o Corinthians estaria falido. Seria um time que não existiria mais, um clube fechado. E não porque está acontecendo isso agora. Eu cubro futebol há quase 30 anos. Eu não conheci nenhum clube no Brasil e no mundo que seja tão bagunçado, que tenha tantos problemas, tantos interesses pessoais dentro de uma política que aparentemente é suja, de interesses próprios, interesses de grupos, e continua existindo com toda a força que ele mostra ter dentro de campo. Repito, se não fosse a torcida do Corinthians e a mística da camisa, o que ele representa dentro de campo, se dependesse das pessoas que administram e cuidam do clube, o Corinthians já seria um clube fechado há bastante tempo. É a torcida, sabe qual é o segredo? A torcida e São Jorge. É esse o segredo do Corinthians. A diretoria do Felipe Leite, que está na nossa redação de esportes, agora sim o papo é sobre futebol. O Timão, Felipe, está pronto para encarar o Mirassol amanhã? Timão tá pronto, Mi, tá pronto sim. Dorival Júnior terminou hoje os preparativos para esse duelo importante para o Corinthians no Brasileirão, já que o Timão está na 8ª colocação com 10 pontos. Portanto, uma vitória significa aí o Corinthians colado no G4 da competição nacional. Enquanto a gente estava lá na porta do CT Joaquim Grava, o lateral Hugo saiu com o carro dele, até assinou para os jornalistas. E aí um dos colegas brincou, falando que se o Hugo saiu e o Corinthians termina a preparação hoje e já concentra para a partida de amanhã, muito provavelmente o Hugo não estará relacionado. Dito e feito. 30 minutos depois, saiu a lista de relacionados do Corinthians sem Hugo e com Palácios. Sim, o lateral esquerdo equatoriano, que não atua desde fevereiro, voltou a ser relacionado pelo Timão e pode ser aí uma novidade em campo no duelo de amanhã, 6h30 da tarde, lá no interior paulista. Quem também não está relacionado é Martínez, o volante que irá passar por um procedimento dentário de urgência e também vai desfalcar o Timão. Dito isso, tela na tela, diretor, vamos para a provável escalação do Corinthians para esse confronto contra o Mirassol. Timão com Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral esquerda, Kaká, Félix Torres e Anrileri fechando a linha de zaga. No meio de campo, Ranielli, Maicon, Carrilho e Breno Bidon. Na frente, a dupla de sempre, Memphis Depay e Yuri Alberto. Michele Gianella, boa noite para você e aos demais amigos. Boa noite, Felipe Leite. Um romântico final de semana para você, viu? Muito. Que eu acompanhei a postagem. Apaixonado, Felipe Leite. Agora eu não consegui ler tudo, mas eu vi as fotos. Casamento, quero convite. Vai virar um longa-metragem. Quero convite para dar presente. Aquele post já tem uma meia hora de amor ali. É a Gil. É Gil, né? Muito bom. É Gil, não é, Fê? Parabéns. Tô de olho, Parabéns. de olho. Olha lá, ficou vermelho, ficou vermelho. Tem que casar. Tá na idade boa para casar, viu, Felipe? Quantos anos ele tem? Não tem? 28. 28? Quantos anos você tem, Felipe? Tenho 28. Sou da hora, eu casei com 23. Não, Tá na não hora. fiquem falando muito, Tá na não, hora pô. de Você e o casar. Mazete. Deprimindo, Não tenha tamo medo de deprimindo. O Mazete casar. também tá enrolando a mulher de dele faz fazer 10 sua anos. família, entendeu? É. Vamos ter nenéns, vamos mudar essa Isso. pirâmide. Boa. A pirâmide tá Vamos ficando povoar grande, o mundo, eu já fiz minha pequena parte. embaixo. Pronto. Bom, o que a gente vai falar? Corinthians e Mirassol. Olha lá, ficou vermelho. Agora fala. O que me preocupa desse time do Corinthians aí é a defesa, né? Eu acho uma defesa bem fraquinha, assim, Félix Torres e Kaká. Enfim, acho que o Corinthians também precisaria de reforços, mas na esteira do que disse o Bazed em relação ao São Paulo, não tem dinheiro. Então tem que se virar com o que tem, o Dorival Júnior vai ter que fazer... Vou inventar uma frase aqui, vai fazer... Não tem dinheiro, mas vai tem fazer vontade. dos limões uma limonada. Olha só, inventei essa frase boa. Vai ter que dar um jeito. Ou uma caipirinha. Aí melhor, né? Melhor, né? Eu também acho, concordo, Mi. Mas eu acho que o Corinthians, claro que vai para Mirassol com possibilidades de ganhar, mas eu não sei não, tô achando que vai dar uma tropicada nesse jogo aí. Vai nada. Fala. Não vai ter palpitômetro, Júlio? Não, esse aí não. E aí? O Corinthians vive um momento de instabilidade, é lógico que ainda é início de trabalho, o Dorival Júnior ainda avaliando qual o melhor sistema, quais são os jogadores que mais se encaixam nesse sistema, tem muita coisa para ser trabalhada. No São Paulo, a válvula de escape do trabalho do Dorival Júnior foram os garotos de Cotia. Com o Corinthians endividado, sem grandes condições de fazer investimentos relevantes no mercado, será que existem jogadores com qualidade suficiente na base para suprir as necessidades do treinador? Enfim, são muitas questões e vamos aguardar. Agora é dar tempo para que o Dorival Júnior possa mostrar o trabalho e que esse trabalho possa surtir efeito. Isso é um processo, né? Vamos para o resultado da enquete? Qual vai ser? O que vai dar em
O Corinthians encerrou na manhã desta sexta-feira a preparação para o duelo contra o Mirassol, neste sábado às 18h30, no estádio Maião, pelo Brasileirão, e terá uma novidade na lista de relacionados: Diego Palacios. Sem atuar desde fevereiro, quando entrou no fim do duelo contra o Noroeste, pelo Paulistão, o lateral esquerdo equatoriano está entre os 24 convocados para o duelo pela 8ª rodada da Série A. Se Palacios volta, Martínez sai. O volante venezuelano será desfalque do Timão neste fim de semana, pois passará por um procedimento cirúrgico dentário de urgência. Na última atividade, antes da viagem para o interior de São Paulo, Dorival Júnior exibiu um vídeo com instruções táticas antes de ir a campo para realizar os ajustes finais. O elenco fez um trabalho de força na academia e 2 atividades táticas em um dos campos do CT Joaquim Grava. Dorival orientou o time em diversas situações de jogo e ensaiou jogadas de bolas paradas. Um provável Corinthians para sábado terá Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Kaká e Angileri, Ranieri, André Carrijo ou Charles, Breno Bidon ou Maicon e Romero, Memphis e Yuri Alberto. O Timão começa a rodada como o 8º colocado com 10 pontos. Uma vitória pode aproximar o time do G4, grupo que assegura uma vaga direta para a fase de grupos da Conmebol Libertadores de 2026. Confira a lista de relacionados do Corinthians.